Internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 35ª sessão ordinária de 2014, a segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Rice para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Vários conselhos práticos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as suas palavras. Amém. Passo nesse momento a palavra ao vereador Guto Cavalcante, primeiro secretário, para a leitura do pequeno expediente. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite a todos. No pequeno expediente consta correspondência recebida, representação de autoria do senhor Leandro Francisco Gomes Cardoso, secretário da administração da Prefeitura Municipal de Descalvado, para que seja instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, em face de Anderson Aparecido Exposito, no tocante à aquisição de sistema de videomonitoramento completo, conforme motivos expostos nos documentos à disposição de todos os vereadores desta Casa de Leis. Projeto de Lei do Executivo a considerar de deliberação, número 65/2014, autoriza o Poder Executivo a ceder materiais e serviços de manutenção das atividades da unidade do Posto Regional do Trabalho, instalada neste município, conforme especifica. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 65/2014, de autoria do Poder Executivo, deve ser considerado deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto considerado deliberação. Proposituras a encaminhar do vereador Adilson Gonçalves, indicação 463/2014, pede ao chefe do Poder Executivo a implantação de redutor de velocidade na rua José Mazaro, nas proximidades da residência de número 107, no bairro Bosque do Tamanduá, visando evitar acidentes e disciplinar o trânsito naquela via pública. Também do vereador Adilson, indicação 464/2014, solicita ao Poder Executivo a criação de creche do idoso em nosso município, objetivando oferecer aos idosos um local onde possam passar o dia enquanto seus familiares trabalham, inclusive para acompanhamento médico e psicológico. Também do vereador Adilson Gonçalves, indicação 465/2014, requer ao prefeito municipal que faça acordo com a empresa que presta o serviço de ônibus circular para que no último dia de cada mês o transporte coletivo urbano seja gratuito à população em geral, conforme especifica. Da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, as seguintes proposituras. Indicação 472/2014, encaminha ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei que dá nova redação ao parágrafo 5º do artigo 76 da Lei 3.276 de 2010, que dispõe sobre o ordenamento do serviço público do município de Descalvado, disciplina o regime jurídico, os direitos e deveres dos servidores, para que o pagamento da primeira parcela do 13º salário seja no mês de aniversário do servidor, conforme aduz. Da vereadora Paula, também indicação 473/2014, encaminha ao presidente da Câmara Municipal, senhor Anderson Aparecido Exposito, anteprojeto de lei que dá nova redação ao parágrafo 5º do artigo 87 da Lei 3.434 de 2011, que dispõe sobre o ordenamento da Câmara Municipal de Descalvado, disciplina o regime jurídico, os direitos e deveres dos servidores e reestrutura o quadro de pessoal para que o pagamento da primeira parcela do 13º salário seja no mês de aniversário do servidor. Do vereador Anderson Aparecido Exposito, indicação 467/2014, solicita ao chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, promova a Quinta-feira da Barganha, conforme realiza todos os anos desde 2010, em benefício da população e também das entidades assistenciais que podem, no ensejo, comercializar produtos alimentícios e outros no decorrer do evento. Do vereador Argel Donizete Rischini, requerimento 137/2014, requer à secretária de Educação e Cultura, senhora Ruth Maria Pose Casati, informações sobre os veículos que realizam o transporte escolar no município de Descalvado, conforme especifica. Também do vereador Argel, requerimento 138/2014, pede ao secretário de Saúde, senhor Edmilson Norberto Barbato, informações a respeito do quadro de profissionais da medicina de nosso município, bem como sobre suas contratações na forma que especifica.
Do vereador Argeu, indicação 466/2014, sugere ao prefeito municipal que, juntamente com as secretarias de Educação e Cultura e de Esportes, Lazer e Turismo, seja realizada a festa em homenagem ao Dia das Crianças, a ser comemorado no dia 12 de outubro, em pontos estratégicos do município, com a finalidade de oferecer diversão e entretenimento a todas as crianças. Do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, indicação 468/2014, reivindica ao Poder Executivo que estude a possibilidade de criar espaços de inclusão digital em nossa cidade, visando oferecer à população em geral acesso à internet gratuitamente, aproveitando-se os cabos de fibra ótica já instalados para as câmeras de segurança, conforme especifica. Do vereador Elton Antônio Venâncio, indicação 469/2014, pede ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que determine os serviços necessários para melhorar a iluminação da quadra poliesportiva da EMF Professora Dirce Sartori Serpentino, situada no bairro Jardim Albertina. Do vereador José Augusto Cavalcante Navas, requerimento 136/2014, requer ao Poder Executivo que envie à Casa de Leis toda a documentação relativa à aquisição da máquina varredora, tais como nota fiscal, termos de garantia e os orçamentos colhidos até o momento para a troca dos 27 itens necessários para seu funcionamento, conforme informou o secretário de Administração. Também do vereador Guto Cavalcante, indicação 470/2014, sugere ao Museu Público Municipal que contate a família Gaspar no sentido de obter os arquivos, móveis, relíquias e afins que pertenceram à Rádio 8 de Setembro e ao serviço de alto-falante de propriedade do saudoso Pedro Gaspar, em memória, pioneiro na transmissão radiofônica em Descalvado, para que esse imenso e valoroso patrimônio histórico e cultural seja preservado para as futuras gerações. Do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requerimento 140/2014, solicita a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado e a Associação da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado que envie esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, a sua prestação de contas dos meses de janeiro a setembro de 2014 para o exercício do papel fiscalizatório. Do vereador Vick Francisco, a indicação 471/2014, pede ao Poder Executivo que determine com urgência os reparos necessários no Parque Linear Brasilina Ravazzi Rischini, localizado ao lado da antiga estação ferroviária da FEPASA, e ainda sejam disponibilizados guardas para vigiarem seu espaço de modo a impedir sua depredação e evitar o uso de drogas no local. Do vereador Vick, indicação 474/2014, solicita ao prefeito municipal medidas para ampliação da parceria público-privada a fim de celebrar mais convênios com empresas para conservação e recuperação de áreas verdes, parques, praças públicas, jardins, rotatórias e canteiros centrais de avenidas do município de Descalvado. Do vereador Sebastião José Risse, requerimento 136/2014, requer ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, informações sobre a reativação da saudosa Corporação Musical Santa Cecília, que faz parte do patrimônio cultural do município de Descalvado. Senhor presidente, são essas as matérias constantes do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário Argeu Donizete Esquina que faça a leitura dos oradores inscritos. Nesse sentido, convido o vereador Anderson Aparecido Esposito para o uso da tribuna. Por favor, Paulo. Boa noite a todos. Hoje eu não ia nem usar a tribuna, mas eu recebi uma carta de um funcionário e ele pediu para mim fazer o favor de ler a carta aqui. Então eu vou fazer esse favor para ele. O funcionário chama-se Wellington Ferdinando. Acho que todo mundo conhece ele. Ele fala assim: gostaria de apresentar aos senhores a gestão nossa, pois creio que os senhores não sabem o que é feito com dinheiro público. Secretaria de Obras, Patrol, foi pago pela reforma e ela voltou quebrada, está sem funcionar. D4, falta uma correia, por falta disso, está parada, e os assentados do 21 de dezembro que não compraram essa correia, mas foram proibidos pelo secretário. Caminhões sem pneus, no setor, caminhões sem pneus e quebrados, na verdade o setor estrada rural está parado, caminhões de galho, a maioria,
nem pode sair nas ruas, pois oferecem risco para alguns, uns sem freio. Caminhões de lixo, tem 5, só 2 estão funcionando. Aí ele fala que Secretaria de Educação, ônibus escolares, nenhum deles, dos mais antigos, estão com molas quebradas, motores fundidos. Secretaria de Saúde, carros quebrados, batidos, sem pneus, motoristas sem responsabilidades. Ele fala aqui também, reta escavadeira, foi pago pela reforma e nada fizeram, e administração. Um trator abandonado em Pirassununga. O 001, que é o carro do prefeito, que eu deixei em boas condições, estava andando, hoje está parado também. A borracharia não tem condições de se trabalhar, pois tem que ficar emprestando ferramentas de terceiros para fazer serviço. Ele termina aqui, tem umas coisas que eu não estou entendendo a letra dele. Senhores, não, eu estou lendo, doutor. A hora que chegar a vez, se o senhor quiser, eu entrego, se o senhor ler. Tá? Senhores, peço que vocês abram os olhos por nossos servidores, pois estamos abandonados pelos senhores, sem plano de saúde, sem EPIs e sem nada. Isso é a fala do Wellington Ferdinando. Eu apenas representei ele aqui, pois eu sou um porta-voz do povo, então eu gostaria de falar aqui também. E voltando agora à municipalidade, todo mundo se lembra que quando aquele secretário de saúde, que eu disse que era incompetente na área de saúde, que é o senhor Barbato, assumiu a Secretaria de Saúde e disse que seria apenas por 3 meses. Já se passaram os 3 meses. Cadê? O que ele fez pela cidade? Não fez nada. E está lá continuando trabalhando ainda. Então ele não resolveu nada da nossa saúde, só piorou e está piorando mais ainda. Então, e continua ainda. E o prefeito, o doutor Edivaldo Benedito Guilherme Neves, não faz nada. Como o senhor é prefeito, doutor Edivaldo, o senhor deveria tomar outra atitude a respeito disso. Foi divulgado que ele ia ficar por 3 meses para dar jeito na nossa saúde. O que aconteceu com a nossa saúde? Nada. Não fizeram nada. Apenas pioraram. Então tá ótimo. O governo está assim, então pode continuar assim, está ótimo. Principalmente para quem tem intenção política em 2016, continua assim. Mas nós não podemos pensar assim, tem que pensar no povo. Como eu disse aqui a semana passada, e volto a dizer essa semana, seria um favor que vocês renunciassem, que vocês pediam baixa, que nem ir lá pedir a conta para o patrão, dá baixa na minha carteira que sai, foge. Entendeu? Porque o povo não precisa de administradores que nem você não, e que nem vocês. O povo não quer. Então vocês deveriam fazer o que eu falei a semana passada. Renuncia. Não é bonito. Não é bonito que vocês saiam renunciado, não é bonito do que acontecer outras coisas. Bem mais bonito. E o povo vai gostar. O povo vai aplaudir de pé com a saída de vocês. Vai aplaudir de pé. É isso que o povo quer. Fora. Pede para sair. E outra coisa também aqui. Aquele super-homem do secretário de administração, eu falo aqui, vocês não acreditam, eles só pensam em prejudicar a vida dos outros. Falaram agora que as câmaras de monitoramento estão com problema, que tem coisa que foi comprada, que não foi comprada, mandou para abrir um inquérito civil aqui, abrindo uma CPI. Eles não pensam em trabalhar, eles ficam lá 5, 6 horas por dia atrás daquela mesa, daquela cadeira, montando processo para vir aqui para abrir CPI. Por isso que a cidade não vai para frente. Falta de competência e falta de trabalho. Se eles tivessem trabalho, trabalhando um pouquinho só, não trabalhar muito não. No tempo deles lá de 5 horas, que eles não trabalham mais que 5 horas, trabalhasse 2. A cidade não estaria assim não. Viu, doutor Edivaldo? Doutor Edivaldo, como representante do município que hoje, deveria tomar as atitudes. E o senhor não está fazendo nada. Toma atitude. A gente gostaria de vir aqui e elogiar o senhor por alguma coisa que o senhor fez, e nós sabemos que o Henrique não faz nada. O Henrique apenas é dominado por vocês. Nós gostaríamos de vir aqui e falar, o Henrique não está fazendo nada, nós temos uma pessoa de competência na prefeitura, que é o doutor Edivaldo, que está fazendo muito pela nossa cidade. Nós gostaríamos de vir aqui e falar isso. Mas o que acontece? Temos que vir aqui e criticar a sua administração. Que a sua administração está sendo pior que se fosse o Henrique administrando.
A que ponto nós chegamos? Veja só. Como que pode? Então nós achamos que ia ser manipulado. Sabíamos que ia ser manipulado. Sabíamos que o senhor dizia por aí que era melhor o Henrique de boca fechada. O senhor dizia aí, pelos 4 cantos da cidade, é melhor o Henrique de boca fechada, senão ele perde voto. Nós achávamos que vocês iam ser os prefeitos das cidades. Nem que trouxesse gente de fora, poderia trazer gente de Leme, de Piracicaba, não que fosse. Mas fizesse uma bela gestão. Hoje, a cidade de Descalvado está sendo criticada. A moral do prefeito está baixa. Nunca se teve um prefeito tão ruim assim. O povo diz isso. Nunca se teve um prefeito tão ruim assim. Então o culpado disso é você. É você, doutor. A cidade está nessa condições por causa do senhor. Que nós sabemos que o senhor está administrando. Então eu disse que a semana passada, tente mudar. Eu não vou pedir para o senhor me assumir do mapa, não. Ele vem para renunciar. Tente fazer uma bela administração. Eu acho que dá tempo ainda. Não pense que nós vamos estar contra a administração, não. Que nós não somos contra a administração, não. Nós queremos que a cidade desenvolva, que a cidade cresça, que traga emprego para a gente, que dê uma bela saúde para condições de atendimento nos hospitais, Santa Casa. Nós queríamos isso. Não tem reclamação. Queríamos que a nossa cidade fosse um exemplo a nível regional. Mas não é. Não é. A nossa cidade está sendo a mais criticada da região. Está sendo a mais criticada da região. Então está na hora, já falei, está na hora de acordar. Precisa da ajuda dos vereadores, doutor Edivaldo? Conversa com os vereadores. Não ameaçar os vereadores como alguns secretários pressionam. Chega no vereador e fala, vereador, vamos se reunir. Vamos fazer uma reunião para discutir algum projeto. Não fazer aquela coisa que vocês fizeram na prefeitura, que convidaram os vereadores para uma reunião, tiraram uma foto, saiu bonitinho de roupa de serviço lá, aí colocaram lá, vereadores são a favor do aumento da água. E aí o que aconteceu? Não teve projeto de lei que veio para a Câmara para os vereadores aprovar o aumento da água. Foi apenas um decreto que o senhor Henrique fez. Só que o povo não vê isso, aí tem aquele jornal que não vale 1 centavo, escreve lá, vereadores são a favor do aumento da água. Então está na hora, eu falei, está na hora de vocês acordarem. Quer ajuda? Quer ajuda de quem tem experiência? Eu garanto que eu tenho experiência. Se eu pegar essa cidade de novo, eu garanto que em menos de 3, 4 meses, eu volto a fazer o que ela era, a ser o que ela era. Eu te garanto. Eu te garanto. Se precisa da minha ajuda, está aqui. Eu vou te ajudar. Outra coisa que eu gostaria de falar, já que eu estou no embalo do doutor Edivaldo, que sempre me critica, fala que tem um esquema de corrupção no gabinete, que eu desviei questão, o senhor falou que eu fui condenado, não fui condenado ainda a nada, não. Nem pistão eu não roubei e nem caso de sucata, que eu não desviei, e não fui condenado a nada. Agora o senhor foi condenado a devolver o dinheiro para o município. Devolve o dinheiro para o município, porque o senhor Henrique foi condenado, o senhor não devolveu. Devolve que dá para pagar uma parte da abono para os funcionários, que até agora não foi pago. É fácil, vai lá, paga, põe no caixa da prefeitura, paga para meia dúzia de funcionários o abono. Para quê? Vai dinheiro correndo juro? Paga a conta da prefeitura. Eu não devo na prefeitura, não tenho nenhum débito com a prefeitura, meus débitos estão parcelados e está em dia. Por que o senhor não vai lá e não paga? Tá? Era isso que eu tinha a dizer. Próximo vereador, Sebastião José Risse. Senhor presidente, senhores secretários, nobres companheiros vereadores, companheira vereadora, público presente, representantes da imprensa, amigos e amigas internautas, boa noite a todos. Saudando aqui os representantes da imprensa, quero aproveitar o momento para fazer o meu agradecimento a esses representantes que no último final de semana deram aí destaque e divulgação sobre a nossa 7ª sessão plenária dos estudantes, divulgando ali os alunos das escolas do nosso município, que estarão aqui no dia 10, representando a cada um dos vereadores nessa 7ª sessão plenária dos estudantes. Inclusive, abrindo mais uma vez o convite a todos os presentes, para que estejam aqui para acompanhar esses alunos que farão
uma sessão legislativa aqui na Câmara Municipal. Então, a esse pessoal que divulgou de uma forma ou de outra, escrita, falada, por internet, o nosso agradecimento, que a satisfação não foi só nossa não, mas de todos aqueles que estão ali participando com os pais, os familiares, diretores e professores. Nosso muito obrigado. O meu discurso hoje, meu pronunciamento, será em cima da própria propositura que eu estou realizando hoje. Ao longo do tempo, nessa Câmara Municipal, isso eu diria mais de 15 anos, apesar de termos em Descalvado uma lei que declara de utilidade pública a nossa Corporação Musical Santa Cecília, ela foi extinta e até então os últimos administradores não se preocuparam e ela não renasceu mais. Nós temos Descalvado acima de 50 músicos, dá para nós termos Descalvado uma banda marcial, dá para nós termos Descalvado uma Corporação Musical Santa Cecília, e hoje nós temos aí renascendo, eu diria, não seria renascendo, mas nascendo a escola de cordas, que é muito importante, aquela juventude com instrumentos diferenciados de uma banda musical. Eu quero dizer o seguinte, conhecimento nós tivemos, que a partir de uma indicação nossa, deste ano, no começo da nossa legislatura, que reuniões foram formalizadas e realizadas da Prefeitura Municipal, com integrantes da corporação, vários músicos, mais de 30, estiveram presentes, para que eles se apresentassem já na passagem do dia de Nossa Senhora do Belém, da padroeira, e o dia da cidade, agora dia 8 de setembro. Essas reuniões aconteceram várias vezes, mas eu quero saber agora do prefeito qual foi o motivo de que foi desfeito tudo aquilo que foi combinado da apresentação da Corporação Musical Santa Cecília e o seu renascimento aqui em Descalvado. Porque as informações que eu tenho, houve contrariedade ao renascimento da Corporação Musical de Santa Cecília, que faz parte do patrimônio histórico e da cultura do nosso município. Nós temos hoje lá na sala de aulas da casa da escola de banda, da escola de aulas de banda, de música, vários instrumentos musicais que pertencem à municipalidade, mas de uso da Corporação Musical da Santa Cecília, que não está sendo nenhum deles utilizado. Então nós já temos um grande começo, como a maioria hoje dos músicos que querem se apresentar também possuem um dos seus instrumentos. E aqui nessas reuniões que foram realizadas, nada ficou definido em termos de pagamento. Ninguém estava cobrando nada para a participação e tanto na procissão como no dia da cidade. Não foi determinado que custaria um determinado valor. Então, é esse o motivo que eu quero saber das razões do porquê. Se houvesse custo para a municipalidade, então seria o custo. Mas não houve esse tratado junto a todos os que estavam participando, de que haveria esse custo para a Prefeitura Municipal. E os músicos que nós temos aqui, e uma grande parte deles, já tocou em bandas de Campinas, Araraquara, Araras, de várias delas que são campeãs no interior de São Paulo. Nós temos a matéria-prima e não temos o produto. Porque a banda musical, que parece que ninguém gosta, eu não sei se já virou a ser quadrado ouvir uma banda musical por algumas pessoas, que no meu ponto de vista não é, que em todas as grandes exibições, eventos, tudo se inaugura com uma banda musical. Exemplo, o nosso hino nacional, quando exibido a toque, é por uma corporação musical. Então, eu acredito que nós temos esse ponto de vista, de que nós possamos ter amanhã uma banda musical de Descalvado, que se crie também uma escolinha de alunos ainda, para que nós tenhamos a fanfarra. Que a fanfarra nós temos em vários setores das escolas, mas nós temos uma banda marcial que por 2 ou 3 vezes, na administração do senhor Panoni, ela teve apresentação sob a batuta do maestro José Carlos Talarico Adorno. Isso, a banda marcial, tudo com jovens, adolescentes e jovens que tiveram participação. E foi muito bonito, foi muito bem acatada pela população, acolhida, que de repente
não se apresentou mais. Então nós temos sim condições de termos a banda, como também essa banda marcial aqui em Descalvado. Que tenhamos uma somatória de todos, formalizamos uma, para que Descalvado não fuja desse lado cultural que é da banda musical. Agora, eu quero saber os motivos que levaram, inclusive, a não ceder, inclusive, os instrumentos para eles poderem sair à rua. Fiquei sabendo que houve pessoas que não queriam que pegasse os instrumentos, e os instrumentos pertencem à municipalidade. Há muitos anos eu tenho acompanhado esse trabalho. Nós já, através de verba parlamentar, conseguimos uniforme para a Corporação Musical de Santa Cecília, lá no passado, porque faz tempo que ela não existe mais. Podemos renascer isso aí de novo e trazer para Descalvado. Então, essa propositura minha de hoje é apenas um requerimento. Estou requerendo as razões de que o porquê não foi restabelecida a nossa Corporação Musical Santa Cecília. Temos que saber se existe prós, são muitos, e se existe contras, quantos são e quem são, para ver quem está com a razão, porque custo não terá para a Prefeitura Municipal. O outro tópico, e nada mais que importante durante essa semana, serão as eleições no próximo domingo, quando a nação brasileira estará escolhendo o seu presidente, o governador de estado, senadores, deputados federais e estaduais. Descalvado hoje com mais de 25 mil eleitores, uma população de 33 mil habitantes, vai fazer parte dessa obrigação, que hoje é obrigatório o voto. Eu até acredito que a população vai estar presente na escolha desses mandatários. E é um momento importante para que a população escolha realmente aqueles que poderão não só defender o nosso país, o nosso estado, o senador em Brasília e os deputados federais que estarão lá também na Câmara Federal, como aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É conhecimento da maioria da população descalvadense aqueles que já contribuíram muito para nós aqui em Descalvado, através de vereadores, todos nós aqui como vereadores do passado, que trouxeram verbas parlamentares que hoje se oferecem em benefício para a população. Que nós temos muitos candidatos, eu acho que isso é óbvio, é de direito de todos se apresentarem, mas é mais de direito nosso fazer parte, que aquela arma que nós temos na mão, o nosso voto, seja valioso para aqueles que já fizeram algo para a nossa cidade. Nós temos que pensar no nosso município, porque eleger um deputado que nunca esteve na nossa cidade, que sequer sabe em que ponto ele está localizado geograficamente, é um desperdício. Então vamos fazer valer a nossa participação, a população fazer a escolha daqueles que poderão nos defender. Existem vários, não é um nem dois, são vários que já fizeram muito bem para a nossa cidade. E escolher o mandatário maior, aquele que é da preferência de todos e que dará agrado na maioria dos seus projetos e tudo mais. Nós temos que seguir, acompanhar os pronunciamentos, vendo quem está com a melhor intenção, quem está com a melhor proposta, tanto a nível de Estado, a nível de nação no Brasil, e para nós aqui em Descalvado. Porque se nós, hoje, nessas eleições, a cidade, como reconhecimento para aqueles que já fizeram algo para nós, e muitas coisas outras virão, porque nós teremos liberdade. Quando eu falo nós, eu estou falando nós vereadores, que nós temos a obrigação de correr atrás desse pessoal. O povo confia na nossa palavra e nós é que vamos atrás desses deputados estaduais e federais na busca de recursos para o nosso município. Eu tenho certeza que aquilo que já veio, muitas coisas mais poderão vir através do reconhecimento da população de Descalvado. Eu desejo a todos aí uma boa semana e que tenhamos aí um domingo bastante concorrido nas eleições e de tranquilidade, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Próximo vereador, Gil Risquini. Boa noite a todos. Tenho 3 proposituras para essa noite. Uma é a respeito da Secretaria da Educação. A secretária Ruth Maria Pose Casados.
Estou pedindo a ela que manda a relação para mim de quantos veículos atualmente fazem o transporte escolar do nosso município. E a relação de quantos deles são terceirizados. Também relação de quantos estão apresentando os problemas por falta de manutenção. Qual a empresa que presta serviço à terceirização, bem como qual a vigência de seu contrato e o valor pago ao mês. Por fim, qual o prazo final para a secretária entregar os ônibus em ordem para a fiscalização dos vereadores. Essa é uma indicação que eu faço, porque eu já falei aqui de ônibus, tem ônibus nosso quebrado aí por pouca coisa e estão pagando um absurdo para essa empresa que está prestando serviço. Ônibus de 300, 200 reais parado e pagando 1.400 por dia para a empresa para ir para Ribeirão Preto. Também eu faço outra postura minha dos serviços dos médicos. Quero que o Edmilson Roberto Barbato informa essa Casa de Lei a relação dos médicos que prestam serviço para o município, contendo seus nomes, especialidade, tipo de contratação, concursados, prestadores de serviço e terceiros. A cargo, o horário, o dia, né, diária de cada profissional, bem como os seus respectivos salários e formas de pagamento dos meses. A outra é a respeito à festa das crianças, que está aí dia 12, que eles estão, esse tempo estava centralizando todo aí no ginásio esporte, e eu estou vendo se há a possibilidade de eles fazerem essa festa nos bairros, porque tem muitas crianças que não podem deslocar, por exemplo, da Morada do Sol, da Vila Albertina, para o centro de esporte aqui. E também não tem condição para trazer e levar eles. Então que faça, isso aí é uma festa barato, usa pouca coisa, agrada as crianças e faz nos bairros principais, inclusive o Morada do Sol, Vila Albertina, Santa Cruz, Tamanduá, que dá para fazer o pessoal da saúde, da educação, juntar o pessoal aí, dá para fazer a festa nos 4 bairros, ou até nos 5 bairros, e descentralizar essa festa para todas as pessoas, para todas as crianças poder participar dessas festas. Eu queria falar aqui de novo que é só reclamação, só problema com a administração, a respeito da parte elétrica. Eu, quando fazia manutenção na parte elétrica, que eu fiz até em fevereiro de 2014, eu era cobrado todas as vezes, quase toda semana, com os vereadores aqui dessa casa. Era cobrado para os munícipes, para o secretário, para os diretores. Todo dia eu tinha reclamação, eu tinha lugar para fazer. Cheguei até a arrumar coisas que até Deus duvida, para poder parar com essas coisas. Hoje está abandonado, desde dia 20 de fevereiro de 2014, a iluminação pública está abandonada. E a prefeitura paga 10.400 por mês para essa empresa. E essa empresa, segundo as informações, não tem o material comprado para ela fazer a manutenção. Essa semana o Valdecir está aí, o secretário da Água, sabe o que aconteceu no poço do Lago 2. Eles ficaram 2 dias e não conseguiram ver o defeito do painel, trocaram um monte de peça, segundo as informações, e o fim, eu acho que era o problema da bomba, o problema de poceiro, não era dos eletricistas que foram contratados pela prefeitura. Foi uma firma que nem parte elétrica disse que tinha os profissionais. E hoje o secretário, o super-homem Leandro, que a turma fala, não cobra dessas coisas, a obrigação é dele, porque ele é secretário de obras e secretário de administração. Essa firma nada de braçada, leva 10.400 por mês e veja a situação que está as praças. O lago, se eu não me engano, tem bastante pessoal que já viu, deve estar aceso noite e dia faz mais de 2 meses. Essa equipe não passa a ver que são obrigatórios. Na minha época eu tinha que apresentar o relatório a cada 15 dias de todas as escolas, todos os lugares que eu passava. Essa firma não está apresentando o relatório e nem sequer na prefeitura está indo. Tá? Agora, eu não sei se está atrasado também os pagamentos deles, como acostuma, né? Estão acostumados a fazer essas coisas e o pessoal abandona.
Então eu gostaria que o Leandro cobrasse isso aí, ou dava uma resposta, o porquê essas praças estão abandonadas. Hoje, eu, falando até dos meninos aí que o Exposito acabou de falar, desse Eliton, é o Lemão que eles falam, o borracheiro, do Anderson, é o Testa que a turma fala, esses dois meninos, antes do Leandro levar em público, levar para o jornal, foto, passar na IPTV, por que ele não pega e esses meninos dá uma chance para eles, coloca uma psicóloga, uma assistência social para acompanhar esses meninos? Um deles vinha com um problema na família, com um problema de droga, foi recuperado, está aí trabalhando direitinho. Hoje está sendo perseguido por esse Leandro, por essa administração, por esses caras que não têm competência para mandar. Né? O Anderson, ele vem com um problema, ele tem só o pai e a mãe, tinha o pai e a mãe, sempre com problema de doença na casa, sempre sofrendo esse menino. Às vezes esse menino tem problema. Então eu acho que antes de pôr no jornal, falar, abrir um inquérito contra eles, para mandar embora eles sem direito a nada, perder o concurso da cidade, que é muito difícil ele voltar a trabalhar, colocar esses meninos na rua. Então eu acho que é melhor eles, eu acho que o pessoal aí, o prefeito, o Henrique, o parte da saúde, o Barbato, o Edivaldo, que é o líder do prefeito, acho que teria que ver essa forma de pôr uma psicóloga, conversar com esses meninos antes de tomar essa decisão que não vai nada à frente, vai colocar esses meninos na rua, menino que depende, esse Lemão tem o filho para tratar, e o Anderson, que é o Testa, tem a mãe que ainda é viva, que ele é sozinho na casa, ele que cuida da despesa da casa. Então eu já pedi em 2013, quando eu entrei, que a prefeitura disponibilizava uma assistência social e uma psicóloga para funcionário da prefeitura. Nós temos 1.200 funcionários na prefeitura. Nós perdemos pessoas que trabalhou 20 anos na prefeitura, com um acidente de trabalho, ficou internado 15 dias em São Carlos, morreu, até hoje a prefeitura não sabe onde está esse homem e a família dele como está. O cara que presta serviço. Então eu já pedi, vou tornar a pedir a semana que vem, fazer outra indicação, que coloque uma psicóloga, uma assistência social só para funcionário. Que isso eu acho que é o dever do prefeito para ajudar os funcionários, como ele diz que gosta dos funcionários, mas eu não acredito que gosta muito não. Essas são as coisas. Outra coisa que eu queria falar aqui, a respeito do Paulo Guerra, por exemplo. Eles soltaram no jornal que tiraram o Paulo Guerra da Morada do Sol e colocaram o Dr. Vander. Isso aí é para tampar o sol com a peneira. Eu gosto do Dr. Vander, conheço desde criança, sou amigo da família, mas o Dr. Vander não tem tempo para ir de terça e quinta-feira atender a Morada do Sol. Ele já é sobrecarregado, ele atende São Francisco, ele atende várias coisas, atende consultório, é um médico super ocupado. Então, para tampar o sol com a peneira, coloca no jornal, saiu o Paulo Guerra, entrou o Vander Vieira. De terça e quinta. Eu vou dar um recado para o Dr. Vander, meu amigo, gosto da família inteira dele. Precisa tomar cuidado que se ele pegar o horário de 4 horas, eu vou ficar no pé dele, que ele vai ter que manter as 4 horas na Morada do Sol. Porque eu acho que a administração está querendo tampar o sol com a peneira sobre isso aí. Não vai dar tempo de falar outras coisas. Eu queria falar a respeito da máquina, essa máquina do Sem Terra também, mudando o assunto. Ela está quebrada faz 2 meses por causa de uma correia que custa R$400. E que o Exposito falou é verdade, que eu conversei com o Sem Terra, foi um monte de gente lá, foi a primeira-dama, foi alguém da casa aqui, algum vereador, falar para o Sem Terra que ia dar máquina, ia dar tudo para eles. Hoje, por 300 conto, 400 conto, a máquina está quebrada e não consegue trabalhar, que o Sem Terra falou que ia comprar por conta. Um momento, só para terminar aqui. Eu gostaria de dar um recado à população, o Dr. Rubio já falou várias vezes, o Riz citou, a respeito de votar nos candidatos que já trouxe dinheiro para Descalvado. Então, eu queria deixar bem claro também, que eu também estou de acordo com os deputados que trouxeram dinheiro, têm o direito de ter seus votos, e precisa tomar cuidado da população, que tem deputado que estão trabalhando aqui em Descalvado, a administração trabalhando, para ter alguém da administração trabalhando para esse deputado, alguém dessa casa trabalhando para alguns deputados, que pode ganhar e não levar, que estão sob júris, não sei se estão ainda ou estão por aí. Pode ser que eles ganhem a eleição e não podem conseguir. E tem a administração, tem alguém da administração trabalhando para esses caras em Descalvado. Então precisa tomar cuidado para quem vota. Votar para quem trouxe coisa para Descalvado, eu concordo. Agora precisa tomar cuidado para quem vota. Essas coisas precisam ser observadas também. Eu tenho mais coisas, não tenho, meu tempo esgotou. Boa noite a todos.
Vic Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, público presente, internautas, imprensa, boa noite a todos. Acabamos agora à tarde com a reunião sobre o atraso de emplacamento dos veículos, né? Fizemos agora às 6 horas, ela se terminou um pouquinho mais de 7 horas. Isso foi fruto de uma reclamação, uma não, né? Várias reclamações de munícipes, que inclusive a imprensa publicou, um atraso fora do comum, e na reunião compareceu o representante do prefeito, representante da Detran, que é uma regional de Araraquara, o dono da empresa das placas, que é sediada em Bauru, despachantes, imprensa, vereadores, e o que se concluiu é que eles vão tentar, à medida do possível, regularizar a situação. Segundo os representantes da empresa, a situação já está quase que normalizada. Escalvado é atendido 3 dias por semana, apenas na parte da manhã, com o rapaz que faz o emplacamento, de forma que a gente espera que dentro de outubro a situação volte ao normal. Se não voltar, nós estamos à disposição para que as pessoas nos informem e façam as críticas para a gente encaminhar novamente à empresa e ao Detran. Muito bem. Fruto também de uma sugestão de um munícipe, estou fazendo hoje uma indicação para que se amplie as parcerias público-privadas. O que é isso? São empreendimentos do setor privado nas obras públicas, principalmente nos espaços públicos de jardins e avenidas. Alguns poucos lugares que já tem essa parceria, isso acho que começou na época do Panone, se não me engano, já vem dando certo. Então ali perto ali naquela avenida de entrada, né, perto da Socio, ali é conservado pelo poder particular, né, pela empresa particular. Aqui perto do cemitério também é particular, mas tem muitas outras entradas da cidade, outras trevos que não tem essa benfeitoria. E as pessoas têm reclamado desse serviço. Então, a gente pede que se amplie essa parceria. O particular gosta de conservar, principalmente à frente do seu estabelecimento. Ele vai conservar, ele vai colocar a propaganda dele naquele local, e nós vamos então ter condição de ver uma cidade um pouco mais bonita, né? Se o poder público não tem condição, não tem funcionário, não sei o que está acontecendo, pelo menos o poder privado, o setor privado poderá então investir nesses espaços. Um espaço que tem sido fruto de muitas reclamações é a FEPASA, o Parque Linear. Ali está um descaso, né? Era uma obra que era o cartão postal da cidade. Ali muitas pessoas passam para se conduzir até a Unicastelo, pessoas de fora, elogiavam o espaço, e hoje ninguém mais elogia. Aquilo é escuro só. Então, vereador Ageu, eu fui um dos que fazia a reclamação da iluminação. Continuo fazendo, não é por conta da empresa, mas a prefeitura realmente está devendo para a população essas obras de iluminação pública e conservação daquele espaço, né? Já é eu entendo que é um investimento mínimo para se restaurar aquele espaço. Era um espaço que havia uma convivência das famílias, e hoje ninguém mais frequenta ali porque não tem condição. Ali é muito inseguro hoje de frequentar, está tudo às escuras, né? Muito bem, finalmente falando da saúde, amanhã, né, fui convidado para a audiência pública da saúde. Eu já quero comunicar, presidente, que amanhã eu tenho uma audiência trabalhista, não vou poder estar presente, mas eu quero saber o resultado dessa audiência pública. Me interessa muito. Por quê? Porque eu não estou vendo a saúde caminhar no sentido de dar um trabalho, um serviço
eficaz para a população. A saúde, infelizmente, está muito a desejar. Nós tivemos a notícia que o Dr. Paulo Guerra foi afastado. O Dr. Paulo Guerra era uma pessoa que muitos munícipes gostavam do serviço dele. Se houve alguma irregularidade, eu não sei, isso tem que ser apurado, mas o afastamento dele, na situação crítica que está descalvado na área de saúde, eu acho que é mais uma falta de zelo para com a população. O Dr. Paulo, ele tinha uma preferência muito grande pelos pacientes, é uma pessoa atenciosa, e eu acho que o afastamento dele muito se deu por conta do descasamento entre a intenção dele de melhorar a cidade e a realidade no dia de hoje, né? Hoje nós estamos vendo que a saúde caminhou para uma trajetória que eu não vejo mais retorno. Está caminhando para o precipício, né? Nesse sentido, a terceira indicação que eu faço essa semana é para que a Associação da Santa Casa e a Santa Casa nos forneçam todas as prestações de contas desde janeiro. Se lá houve intervenção, e a intervenção deveria ser para melhorar o serviço de saúde, e nós não estamos presenciando isso, então eu quero que a associação que recebe verba pública, como o doutor Edivaldo disse, 1 milhão por mês, né, quase, eu quero que eles nos prestem conta, como fazia anteriormente a outra administração. Aliás, as denúncias de irregularidade são grandes. A administração anterior não cobrava pelo serviço, era um serviço voluntário. Pelo que eu soube, esse senhor que vem de Leme para prestar serviço recebe 5 mil reais. Me parece que a contabilidade ali era feita por volta de R$1.000. Hoje me parece que é feito por volta de 5 mil reais por mês. Então, essas denúncias que vêm chegando até nós têm que ser apuradas. Então eu peço que a administração da Santa Casa, são os interventores, né? Os interventores nos forneçam os relatórios, aonde está sendo gasto esse dinheiro, de janeiro até hoje. Então nós vamos comparar o que aconteceu até o dia da intervenção, o que aconteceu da intervenção até hoje. Qual foi a mudança, se houve melhora, então, na prestação de serviços. Esse pedido é feito pela Câmara, tem que ser atendido no prazo de 15 dias, né? Porque se não for atendido, é um desrespeito ao poder legislativo, que nós teremos, infelizmente, que encaminhar o caso para o Ministério Público. A exemplo do pedido que eu fiz, até dando atenção até para o Dr. Rubens, o senhor disse que, olha, você deve consultar a administração, ver como é que está sendo o raio-x. Eu consultei, chegou lá dia 4 de setembro, como está a compra do aparelho do raio-x? 4 de setembro, até hoje nenhuma resposta, são 25 dias. Então, a gente faz a minha parte. Eu vou encaminhar esse pedido meu para o Barbato, encaminhar para a Procuradoria, para a Promotoria de Salvado, mostrando que não houve resposta. E essa falta de respostas, a gente pensa assim, por quê, né? Por quê? A gente não vê isso com bons olhos. Eu acho que quem quer fazer para o povo tem que ou fazer ou justificar o porquê não fez, né? É a história da mulher esqueci agora o nome esqueci agora a situação. Tem que mostrar, não basta mostrar que é honesto. César, isso. Não basta mostrar que é honesto. Tem que provar que é honesto, né? Então, que não comprou, que há alguma dificuldade, tudo bem, a gente entende, mas explique, né? Agora, a falta de explicação gera suspeita, né? Então é isso que nós estamos querendo. Infelizmente vai desembocar tudo no judiciário, é o que a gente não queria, mas é só dessa forma que o município vai talvez caminhar, né? Muito lentamente, mas caminha um pouquinho. Obrigado a todos, boa semana. Próximo vereador é Elton Venâncio. Próximo Dr. Rubens. Senhor presidente.
presidente, senhores secretários, nossos colegas, imprensa, público, boa noite. Para falar a verdade, eu também não ia me pronunciar hoje, mas, escutando algumas coisas aqui, me sinto na obrigação. Primeira delas, vi que você tem razão, eu mesmo estou um pouco preocupado com o andamento da licitação do raio-x agora, porque eu entrei em contato lá e eu sempre coloquei aqui que espero que seja comprado equipamento de ponta. E equipamento de ponta são 4 empresas principais, tá, que poderiam fornecê-lo, e não seriam empresas secundárias. E parece que o edital saiu alguma coisa abrindo o leque para qualquer empresa. Então eu já não fiquei muito satisfeito com isso, pedi uma explicação também nesse sentido. Eu acho que a gente comprar alguma coisa que daqui gastar o dinheiro, mesmo que seja um pouco menos, é a velha história da caneta. Infelizmente no poder público se compra uma caixa de caneta, quem é funcionário público sabe aqui o que eu estou falando, você escreve com a caneta 2, 3 vezes, tem que jogar a caneta fora. Se você conseguir comprar uma BIC, ela vai até o finalzinho. O que é mais econômico? Se pagar um pouquinho mais na BIC e ter qualidade, ou você usar 2, 3 vezes, a outra caneta tem que jogar fora. O raio-x eu entendo da mesma forma. Então eu bati aqui várias vezes, que eu espero que seja adquirido um raio-x de qualidade, e em detrimento disso você vai ter que se cercar de alguns cuidados para que isso aconteça. E a posição que eu tive é que não era isso que estaria ocorrendo até o momento. Não por má fé, não por nada, mas por falha no edital, falha técnica no edital. E o edital já estaria sendo lançado. Então está em andamento, as cotações de preço já foram feitas, mas infelizmente eu não fiquei satisfeito nessa parte. Então, nessa parte realmente, se ocorrer dessa forma, está indo contra aí o que eu esperava. Infelizmente é um raio-x que daqui a alguns anos a gente vai ter que modificá-lo novamente, ao invés de ter uma peça que poderia durar 10 anos. Em relação a outras coisas que eu vi aqui hoje, sou obrigado a concordar com algumas coisas que o presidente Esposito disse nessa noite. Eu acho que eu ouvi dele crítica construtiva, e até se referindo aqui que está à disposição de trabalhar, como outros vereadores aqui já o fizeram. Eu acho que é isso só que a gente espera. A gente não pode tapar o sol com a peneira. O governo está tendo reclamações, a população não está satisfeita com muita coisa, mas acho que não cabe só a gente ficar colocando o dedo na ferida. Só o dedo na ferida e torcer para que aquilo piore. Eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que colaborar de peito aberto, não importa o partido, o que tenha acontecido ou o que deixe de acontecer, e ficar à disposição. Eu mesmo hoje, há algum tempo eu não conversava com o prefeito Henrique, hoje eu estive lá para falar com ele, e falei justamente nesse sentido, que ele abra as portas, que chame os vereadores. Não sei quem colocou aqui também, em relação à foto que ocorreu, também foi eu não quero nem acreditar que aquela foto da água tenha sido de má fé. Eu não quero acreditar nisso, porque eu mesmo é que pedia que essa reunião. E eu estava na foto. Tá? Aquela que falaram que o aumento da água teria sido aprovado pelos vereadores. Não, os vereadores não aprovaram o aumento da água. Os vereadores foram lá para ser explicados, e eu solicitei isso. Que fosse prestada uma explicação aos senhores vereadores, na ocasião, o porquê da necessidade daquele reajuste ter sido feito por decreto. Então era essa a finalidade. Se a imprensa usou aquela foto de uma maneira equivocada, eu acho que isso foi infeliz. Porque realmente nenhum vereador fez o seu voto aqui, aprovou aquilo. É claro que a gente sabe que a nossa água é uma das mais baixas da região, é um dos valores mais baixos da região. E se a gente na nossa casa não consegue receber aquilo que gasta, é claro que a gente não consegue repor. Então você tem que investir, você tem que repor, então você tem que manter uma equalidade no preço das coisas. Senão aquilo fica obsoleto. E aquele obsoleto não funciona. Então muitas vezes você é obrigado a fazer algum reajuste, para que aquilo possa acompanhar a real necessidade do momento. Agora eu ando muito desanimado com a política, muito desanimado, sem grandes vontades, porque o que eu vejo é justamente isso, embates pessoais e muitas queixas, muitas reivindicações, mas de caráter pessoal. Eu acho que isso de caráter pessoal, por resquícios ou o que é que seja, não leva a lugar algum. Eu falo isso aqui em todas as sessões. Eu ouvi até, eu torço, garanto, no meu íntimo, que seja mentira, mas até que reuniões estariam ocorrendo para a possível cassação de prefeito, de vereador, de quem quer que seja. E sendo até
oferecido alguma coisa em troca de voto para que isso acontecesse. Eu torço que eu conheço a idoneidade e a índole de todos os senhores aqui. Eu tenho certeza que isso são factóides, isso são mentiras, porque o prefeito, indo bem ou indo mal, ele foi eleito pela população. É claro que sempre vai ter uma parte da população que não gosta daquilo que está acontecendo. Mas se está passando por momentos difíceis, falta de dinheiro, o que quer que seja, eu acho que cabe a nós ajudarmos a que essa má fase passe. E não simplesmente ficamos torcendo por trás, ou arquitetando planos mirabolantes para tirar A, B ou C. Imagina, tirar um prefeito, amanhã acontece alguma coisa, ele volta na justiça porque o motivo viu, e seria tirado por quê? Muitas vezes porque não concorda com a cor do cabelo, porque é careca, porque tem cabelo. Se tem denúncia séria, eu acho que ela deve ser investigada. Não há dúvida nenhuma. Eu mesmo já participei de uma CPI aqui. Aqui não, era na outra casa ainda. Uma CPI muito batalhosa, muito trabalhosa, e conseguimos frutos na CPI. Na ocasião, um funcionário público que desviava dinheiro foi descoberto por causa dessa CPI, ele saiu da cidade, que todo mundo sabe da história, foragido. Então se evitou que mais desvios estivessem sendo realizados. E outras coisas mais nós descobrimos na ocasião. Só que nunca se falou em tirar prefeito, tirar isso, aquilo. O que nós fizemos, sim, é encaminhar ao Ministério Público. Eu acho que quem tem a função de investigar e saber se aquelas denúncias são verídicas, são corretas, e se realmente houve um crime, é a Justiça. É a Justiça. Naquela ocasião nós fizemos isso e coisas sérias aconteceram. A Justiça viu que algumas eram verdadeiras, outras eram mentiras. Mesmo aqui, semana passada, uma denúncia que o nosso presidente colocou que ele foi inocentado. A autora da denúncia veio aqui e falou: o senhor está de parabéns. O senhor está de parabéns. Então, muitas vezes, aquilo que parece que é, a Justiça entende diferente. Então, acho que se caçar um prefeito, ou o que quer que seja, simplesmente pela cor do cabelo dele, pela cor dos olhos, ou porque naquele momento ele não está sendo satisfatório, eu acho que não é o caso. O próprio presidente Lula, está aqui, o PT, teve uma época que falaram em impeachment dele, na época do mensalão. Depois passou, e saiu com um índice de popularidade altíssimo, teve o seu segundo mandato, junto com Fernando Henrique. Eu acho que foi um dos melhores presidentes que nós tivemos, e está aí, deu a volta por cima. Então acho que cabe sim a CPI para estar fazendo seu papel, entrega ao Ministério Público, entrega à Justiça, deixa os promotores, os juízes investigar. Tem tiro, acabou. Agora, simplesmente se arquitetar, se oferecer isso, oferecer aquilo, em troca da beleza, da cor de cabelo, ou porque A ou B quer assumir, eu acho que isso é uma responsabilidade que em nada vai engrandecer o município. Eu mesmo, em algumas ocasiões, me arrependi de ter feito aquela CPI lá atrás, apesar dos frutos que ela deu. Porque a cidade ficou exposta, muito exposta. Vocês imaginam a vergonha da gente passar novamente por uma fase de pensar em retirar um prefeito da cidade. Isso não vai levar a nada. Eu acho sim, como eu disse ao prefeito Henrique hoje, abra suas portas, chame os vereadores para conversar, escute o que eles têm para falar de bom, escute, substitua aqueles que não estão funcionando. Vai ter um prazo de 1 ano, 2015 está aí, janeiro de 2015, faça o que tem que fazer. Aquilo que não está funcionando, mude. Tem que enxugar a máquina, enxugue. Outras cidades da região, Porto Ferreira, Araraquara, São Carlos, estão fazendo até por força da Justiça. A Justiça obrigando a que seja enxugado o quadro público. Então acho que nós temos muita coisa para que possa ser feito aí. Muita coisa. Então eu chamo a responsabilidade e volto mais uma vez. Torço para que tudo isso que eu estou escutando, que possa estar acontecendo, seja mentira. Acredito que é. Porque como eu disse aqui, eu conheço a personalidade, a índole dos senhores. Eu acho que negociações não faz parte da vida de vocês.
Eu tenho certeza disso. Sou até capaz de pôr minha mão no fogo, porque eu não ponho a mão no fogo por ninguém, não. Não ponho a mão no fogo por ninguém, não. Mas gostaria e tenho quase certeza absoluta que isso tudo não passa de factoides. Mentira, aquelas fofoquinhas que começam um focozinho aqui e chega do outro lado, enorme, enorme. De qualquer maneira, fica mais uma vez aqui. Eu acho que o prefeito, o presidente da Câmara Exposito hoje foi feliz quando ele colocou aqui que está ali à disposição para trabalhar, para somar, para trazer coisas benéficas. E todos aqui, com certeza, eu sei que estão dispostos a fazer a mesma coisa. Então vamos pôr a mão na nossa consciência e vamos pensar que qualquer coisa que aconteça, só duas entidades acabam prejudicadas: a nossa cidade e a população. Então pensem nisso. Boa noite, obrigado. Próximo vereador Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu quero primeiro fazer uma explanação, porque eu apresento hoje uma indicação pedindo ao prefeito municipal que estude a possibilidade de criar espaços digitais no nosso município. Eu sei que nós temos um projeto que é do deputado federal Newton Lima, onde ele conseguiu para 48 cidades o projeto da cidade digital. E Descalvado está entre essas 48 cidades, um trabalho também acompanhado pela vereadora Paula. Muito bem, mas por que então essa indicação? Porque o projeto da cidade digital, ele tem um trâmite burocrático e levará um certo tempo para ser instalado. E essa ideia que eu trago não interfere e não impede que o projeto Cidade Digital seja implantado. Acontece que na instalação das malfadadas câmeras de segurança, foi necessário passar cabos na cidade, e esses cabos, nós temos 10 quilômetros de fibra ótica passando pela cidade. E com facilidade, nos pontos onde essa fibra ótica passa, pode haver uma intervenção para captar sinal de internet. Esse material, essas fibras já são do município, porque já foram pagas. De forma que criar o ponto de internet e abrir gratuitamente a população, não haveria muita dificuldade. Ela passa em quase todos os bairros. Logo, poderia estar aberto esse sinal para que em determinados locais, para que as pessoas pudessem fazer uso da internet de forma gratuita, indo lá os jovens, os adolescentes para fazer os trabalhos de escola, as pessoas que quisessem acessar a internet para a utilidade do dia a dia, porque hoje sem a internet é muito difícil para qualquer cidadão. Então esses pontos digitais seriam colocados com muita facilidade. Eu acredito que o prefeito municipal poderia estar estudando isso com carinho para providenciar essa implantação. Então essa é a minha indicação para o dia de hoje. Mas eu quero também fazer uso de uma frase aqui do vereador Exposito, que ele disse assim: a que ponto nós chegamos? E eu quero usar essa frase, a que ponto nós chegamos, para também a seguir no caminho do Dr. Rubens, quando ele disse que algumas coisas nós nunca vimos antes acontecer aqui na Câmara Municipal. Então vejam, senhores, eu evito a todo tempo falar sobre a CPI que está acontecendo, que está correndo. Mas em determinados momentos não dá para ficar calado. Como eu fiz quando houve vazamento das informações da CPI, eu vim aqui e disse. Agora, na semana passada eu fui procurado por alguém, porque a CPI tem os membros que são oficiais, que estão aí, está documentado, estão trabalhando, os senhores vereadores. Nós temos os membros extra-oficiais, que são aqueles que estão trabalhando fora da CPI, apregoando a desgraça, criando factoides. Nós temos aqueles membros, as pessoas que se dizem membros da CPI,
que estão nos porões, criando todo o problema possível. E eu fui procurado essa semana por um desses, que me trouxe uma proposta que eu entendi indecorosa, uma coisa que eu também nunca vi antes. Essa pessoa me procurou dizendo o seguinte, que se eu votar para presidente da Câmara em determinado membro da CPI, eu vou ter aliviado a minha situação dentro da comissão. Isso é o fim do mundo. Isso nunca aconteceu na Câmara Municipal de Descalvado. Usar o instrumento de voto, usar a CPI como instrumento de corrupção. Porque é isso, na verdade. Na verdade é isso. Então eu respeito muito bem os senhores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, todos os senhores vereadores. Não acredito que os senhores tenham pedido isso para esta pessoa. Não acredito, sinceramente não acredito. Mas isto está acontecendo e eu gostaria que os senhores soubessem disso. Eu estou trazendo a notícia para que os senhores saibam o que está acontecendo, porque eu sei que vocês são pessoas sérias. Mas essa pessoa não é. E então eu não posso acreditar que realmente tenha partido dos senhores. Eu não acredito de verdade. Mas isso está acontecendo e eu quero deixar isso registrado. Eu quero também aproveitar o ensejo, citado aqui fui mais uma vez pelo vereador Exposito. Eu quero dizer ao senhor, vereador Exposito, que o senhor, como presidente, precisa dar exemplo. Precisa usar a tribuna com sobriedade. O senhor precisa vir sóbrio para as sessões da Câmara. O senhor tem que deixar de comparecer aqui com o nariz nervoso. O senhor tem que falar aqui com prudência, como quem representa o legislativo da cidade. Eu vou dizer ao senhor o seguinte, depois que o senhor retornou à Câmara Municipal, a situação ficou muito ruim. Nós estamos vendo aqui como está havendo uma divisão. Essa divisão que o senhor prega. O senhor disse aqui duas inverdades hoje. A primeira delas é que gostaria de vir aqui e elogiar a administração. Essa é uma inverdade. A segunda é que o senhor não é contra a administração. Essa é a segunda inverdade. De todos é sabido que o senhor procura todos os dias os servidores para plantar uma mentira. A última que o senhor fez foi dizer a eles que eles não vão receber salário mês que vem. O senhor disse para eles que eles não vão receber 13º. Quer dizer, é com esse mesmo ar de graça que o senhor administrou a prefeitura e fez da cidade um caos. É com esse mesmo ar de graça que o senhor tem tentado representar a Câmara Municipal de Descalvado. Essa é a verdade. O senhor disse que tem experiência e se voltar e qualquer coisa o senhor volta para fazer com que a cidade retorne ao que ela era antes. Por favor, não faça isso. Não faça isso porque a cidade está sendo administrada sem recurso, sem dinheiro, porque o senhor jogou a cidade numa valeta de dívidas. Mas ela tem sido administrada com respeito, com dignidade. O senhor não fez isso em momento algum. E, olha, eu vou dizer para o senhor, o senhor fica irritado, e eu sei por quê. Eu vou lembrar o senhor mais uma vez. O senhor fica irritado e dá esse sorrisinho, que tenta esconder a verdade, mas a verdade aqui precisa ser dita. O senhor fica irritado porque é fato que o senhor esteve envolvido em atos de corrupção. É fato que um vídeo foi mostrado aqui, ao vivo e a cores. O senhor aqui negociando propina com o empresário. É fato, e está nos autos de uma ação civil pública movida contra o senhor, que o senhor levou pistões para a sua oficina, o senhor mandou que funcionários levassem. É fato e o senhor está sendo investigado por isso. O senhor está respondendo a esta ação. É fato, inegável e inquestionável, que o senhor gastou mais de R$1.100.000 na festa da cidade do ano passado, com superfaturamento na contratação de shows. É fato que o senhor se apropriou, mandou compensar
o tributo do INSS com a apropriação indevida dos valores que pertencem aos servidores do município. É fato e é inegável. E agora o que irritou o senhor muito e muito é a questão das câmeras de segurança. Há uma auditoria sendo feita, mas não para por aí. O senhor vai ter que se irritar muito mais. E eu vou estar sempre pronto para te ouvir. Porque a câmera de monitoramento é um item só, pego pela auditoria da sua administração, e logo nós saberemos quanto e quem foram aqueles que levaram dinheiro público. Porque que houve superfaturamento, que o material está entregue regularmente, que a prefeitura não recebeu o que comprou, mas que a sua administração deu o recebido. Isso é fato, está provado documentalmente. E o senhor vai responder por tudo isso, um a um. É só aguardar. Para o vereador José Dias. Senhor presidente, novos colegas, eu só queria expor para os meninos aí, Acho que não falou, pastor. que eu sou vereador desde 1982. Eu nunca vi uma baixaria que eu estou vendo hoje aqui nessa Câmara Municipal. Então eu acho que o negócio é o seguinte, eu acho que os companheiros tinham que reivindicar coisa para o município, fazer, não briga. Eu vou pedir para os dois companheiros que admiro, gosto muito do doutor Divaldo Guilherme, do Exposito, para ter um pouco de paz. Porque o povo está vindo aqui, estão vindo só para briga, porque eu acho que aqui está parecendo uma rinha. Então o que nós temos que fazer é dar sugestão e lutar para o município, para fazer alguma coisa em benefício do município, não brigar. Porque isso aí não leva a nada, eu acho que só tira. E fica uma coisa ridícula, porque todo mundo está metendo um cacete nessa Câmara que eu nunca vi coisa igual. E eu é de concordar que o povo está certo. Porque eu não vejo aqui reivindicação para fazer isso, fazer aquilo em benefício da população. Vejo críticas só por pensando em falar e defamar os outros. Isso não é justo, gente. Isso aí eu acho que tinha que levar para a justiça. Deixar a Câmara Municipal, chama-se uma casa de leis. Eu não tive estudo, mas eu tenho uma bagagem de vida. Eu sou vereador desde 1982. Muitas leis eu fiz na minha vida aqui, nessa casa de leis. E eu acho que a educação e o respeito pelo povo não é em escola, não. Porque eu conheço muito assassino e ladrão e criminoso que tem faculdade e barbaridade. Eu não tive, porque fui pobre, nasci pobre, trabalhei só com máquina no meio do mato. E portanto que as estradas de descalvado eu posso bater no peito. Elas ficaram boas no tempo que eu vivia, era vereador no tempo do Causa. Eu ficava noite e dia com maquinário fazendo estrada. E eu estou hoje, vou comunicar a vocês, daqui uns 2 meses chega a máquina, que o financiamento já está feito, chega moto, carregadeira, acabadora, rolo, que é para asfaltar a cidade de Descalvado. Isso eu estou atrás, estou vendo, é minha função, é a única coisa que eu sei mexer. Se você me der um lápis e uma caneta na mão, eu ponho fogo no caderno e enculo a caneta, porque outra coisa eu não sei fazer. Agora, de máquina, essas coisas eu sei manjar, porque eu nasci e me criei em cima delas. Portanto que o asfalto que foi feito, a estrada que foi feita de Porto Ferreira a São Carlos fui eu. Então quem é mais velho, que tem seus 70 anos, sabe disso. O primeiro operador que subiu aqui para aprender a trabalhar foi Júlio Vasco, foi ensinado por mim. Tem uns meninos ali que são crianças, mas ele tem certeza que eu não estou mentindo. Primeira marca que veio para aqui, para Descalvado, moto niveladora, quem entrou fui eu. Carregadeiro, eu morava no hotel de viajante, quando era hotel, porque hoje está meio querendo cair. Mas eu morava ali. Os primeiros quarteirão de asfalto, que asfaltou foi eu. Eu não preciso repetir, porque quem tem 60 anos para cima sabe que eu estou falando a verdade. Agora, o que eu pedia para os companheiros, e
em população, em benefício da população, não brigar. Eu acho que isso aí não leva a nada. O povo aqui está vindo aqui é ver esse revanchismo, porque está parecendo uma ria de galo. Eu também, se não fosse vereador, eu vim aqui. Naquele tempo, eu nunca vi briga na minha vida. Eu participo desde 1982 que eu fui vereador. Fui o segundo mais votado, com toda essa ignorância minha. E fiz todas as leis, todas as marcas que entrou, foi luta minha. Isso eu provo por A e mais B. Tem gente que sabe do que eu estou falando. Não é que eu não preciso mentir, porque eu acho que mentira não leva a lugar nenhum. Então, meu companheiro, eu queria que você desse uma maneirada, se tivesse de brigar, fosse para aquela rinha e metesse o cacete no outro. Lá ninguém precisa saber. Lá sabe quem puder. Agora aqui o povo está vindo aqui é para ver algum projeto, alguma coisa em benefício do município. Eu tenho certeza que o prefeito está devagar, mas não é o prefeito. Ele pegou a situação desse jeito. Então eu acredito que daqui mais uns 40 dias, depois que passar a eleição, vocês vão ver outra coisa. Porque a verba vai começar a vir, o financiamento das máquinas não saiu, não pegou as máquinas por causa da política, e todos nós que somos da política sabemos que não pode comprar máquina, não pode fazer financiamento nenhum na época da política. Acabou a política, aí vem. Pode ter certeza que daqui uns 40 dias nós temos estrada pronta, e é isso que o povo precisa, é de alguma coisa, não é ver briga e discussão, que isso não leva a nada a ninguém. É só isso que eu tinha que dizer, muito obrigado. Vereador Pastor Adilson. Boa noite a todos, a todas, público presente, internautas, imprensa, vereadores, presidentes, secretários. Mais uma noite eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar nessa Casa de Leis para trazer alguma das minhas proposituras. Quero começar o meu pronunciamento parabenizando o nosso secretário Valdecir, que tem desenvolvido um trabalho de grande excelência para o nosso município, um homem que conhece o que faz, sabe o que faz, haja vista que toda a região teve um racionamento de água e o nosso município não teve. Então quero parabenizá-lo, não somente ele, mas toda a sua equipe pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo na frente daquela secretaria. Quero começar falando da minha primeira indicação, a respeito de um redutor de velocidade. Eu fui procurado por um cidadão que mora na rua José Mazaro, lá no Tamanduá. Haja vista que as ruas próximas à sua casa foram colocados alguns redutores. Então todo o fluxo de carro agora está passando em frente à tua casa, é uma descida, e segundo eles, vários incidentes já ocorreram em frente à tua residência. É na rua José Mazaro, próximo ao número 107. Pediria, caro setor de obras, pudesse estar olhando com carinho essa indicação, porque ele me parou na rua, esse cidadão, pediu para que fosse colocado esse redutor o mais rápido possível, para que nós possamos, assim então, evitar qualquer tipo de acidente mais grave futuro. A segunda indicação que eu quero trazer a essa Casa de Leis é a respeito da creche do idoso. Haja vista que alguns municípios do estado de São Paulo já têm feito isso em suas cidades, criando-se então um centro de atendimento ao idoso, uma creche, aonde seus familiares pudessem estar trabalhando, e assim como criança, deixar o idoso num lugar para ser cuidado, ter atendimento médico, ter lá a sua parte cultural, de ensino, escolas, enfim, que essa creche venha ser para atender a classe idosa do nosso município, haja vista que é um número de idosos muito grande aqui na nossa cidade. E essa creche para atendê-los seria de grande importância
para todos nós e para os familiares que necessitam desta creche. E já quero também fazer aqui uma sugestão, caso o nosso prefeito Henrique do Nascimento possa estar olhando para essa indicação com carinho. O prédio ali do antigo SESI, próximo à prefeitura, está abandonado até onde eu sei. Você passa ali, está cheio de mato, está uma coisa meio, até feia, está no centro da cidade. Já tem estrutura pronta, tem várias salas, pode pôr lá um atendimento clínico, pediátrico, clínico, psiquiátrico, várias salas ali de escolas, de estudos, enfim. Cada sala ali pode ser usada para uma atividade, assim, para atender os nossos idosos. Já está pronta a estrutura, não precisa gastar nada. É só começar o projeto. Já está todo pronto, tem até iluminação, tem parte elétrica, as salas são boas. Até um tempo atrás era, quando o SESI estava atuando ali, né? Estava nativa. Então, por que não fazer a creche de idoso ali? Já está pronta a estrutura, e eu não tenho dúvida alguma que os familiares ficarão felizes com essa notícia. A outra indicação que eu trago é a respeito do transporte gratuito, que o prefeito municipal viesse com parceria com a realidade, para que no último dia do mês, o transporte do nosso município poderia ser gratuito, para todo cidadão, que parece que não, nós temos muitos desempregados em Descalvado. E para quem está desempregado, às vezes R$2, R$1,50, ele não tem R$3 para pagar uma passagem lá da Vila Albertina, ou do Paola, ou do Tamanduá, até o centro da cidade. Que ele possa estar pensando com isso com carinho, para que possamos atender principalmente as famílias de baixa renda. Eu quero terminar o meu pronunciamento hoje. Eu vou ver a viabilidade. Eu conversei com o diretor-geral, nós vamos ver a viabilidade legal, se o município pode criar um projeto de lei, aonde os bancos do nosso município, eles venham ter a responsabilidade, num perímetro de 50 metros em volta à agência, qualquer dano que possa ocasionar em qualquer agência, o banco venha a ser responsável pelos prejuízos aos vizinhos e aos terceiros. Exemplo, o senhor para o seu carro na frente de uma agência, você não sabe que ali está tendo um assalto, ou vai estar explodindo o caixa eletrônico. O seu carro não tem seguro, você trabalhou a vida inteira para comprar aquele veículo. Explode-se o caixa eletrônico e acaba com o seu veículo. Quem que vai pagar o prejuízo do seu carro? Quem que vai assumir o prejuízo do seu veículo? Eu estou falando de coisas materiais, mas pode um pai de família com uma criança estar passando, e nessa ocasião, um estilhaço de vidro ou de ferro pode pegar na criança, ou até mesmo no cidadão. Quem que vai arcar com esse custo? Então, nós vamos ver a viabilidade legal, se o município pode criar esse projeto de lei, fazendo com que as agências bancárias do nosso município venham a ter responsabilidade, caso, espero a Deus que isso nunca aconteça, mas se aconteceu no mercado, é muito mais fácil acontecer numa agência bancária. Haja vista a preocupação do nosso vereador Edivaldo Guilherme, pedindo para que seja retirado o caixa eletrônico lá da prefeitura. Eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo isso, é uma prevenção de coisas futuras. Nós evitar um acidente futuro. Então, eu vou atrás disso, e se for legal, nós vamos criar esse projeto de lei. Espero que não aconteça, mas se acontecer, as agências bancárias vai ter a responsabilidade para cá com os prejuízos. Eu termino o meu pronunciamento dessa noite, deixando um versículo bíblico que se encontra em Mateus. Mas Jesus conhecia os pensamentos dele e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si
certamente serão destruídos. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. O que nós precisamos, porque daqui 2 anos, acabou nosso mandato. E que nós não podemos deixar uma sequela. Porque a política não compra uma amizade. Uma amizade vai por toda a história, por toda uma vida. E daqui 2 anos, nós não sabemos se nós vamos estar aqui. O que importa para nós daqui 2 anos, nós encontrarmos uns aos outros na rua, e tomar um sorvete junto, comer um lanche junto, amém? Um cumprimentar o outro, não ter que desviar ou abaixar a cabeça para não cumprimentar. E o que Deus está falando aqui através da palavra, é que um reino dividido não prospera. Parece que aqui em Descalvado, executivo é uma coisa, o poder legislativo está sendo outra. E infelizmente o assessor do prefeito, em vez de atrair os vereadores para perto, ele vai e fala que nós estamos engavetando projetos e que é a pior Câmara que já teve. O assessor não é para isso, o assessor é para amenizar a situação, mas não pôr mais fogo. E nós, vereadores, estamos dispostos, eu estou disposto a sentar com o Henrique amanhã, depois de amanhã, qualquer dia, para o bem da nossa população. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos os vereadores têm esse objetivo também. Agora parece que aqui nós estamos divididos, parece que o executivo está lá, o legislativo está aqui, e quem está no meio de tudo isso é a população. Quem está no meio de tudo isso é a população que está sofrendo. Vamos unir força em favor do nosso povo. Eu faço aqui as minhas palavras do Dr. Rubens, do Sr. Zé Dias Bocão. Eu acho que chegou o momento de nós unir força. Vamos ver o que é bom para Descalvado. É o prefeito, juntamente com os vereadores, sentar e ser unido e falar assim, olha, o que você... Me ajuda a administrar a cidade. Esse secretário, vocês acham que ele é capaz de assumir? Não. Então vamos ver qual é o secretário. O senhor tem um nome, o senhor tem um nome. Vamos ajudar. Porque da forma que as coisas estão indo, só vai piorar, gente. E entre o legislativo e o executivo está o povo. Quem sofre com isso é o povo. E quem nos colocou aqui foi o povo. Eu acho que chegou o tempo de nós esquecer das coisas para trás ficam e prosseguir para o alvo. E o alvo é o bem do povo descalvadense. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém. Próximo vereador, Guto Cavalcante. Boa noite, presidente, secretário, vereadores, ao público presente, à imprensa e aos internautas que nos assistem. Eu, essa semana, recebi bastante mensagens em relação àquilo que eu disse na semana passada, da nossa disposição, que é aquilo que os vereadores estão colocando aqui, de ajudar o executivo, né? Mas eu repito, né, concordo com tudo que o pastor disse. Eu só não quero indicar ninguém para nada, né? Não fiz isso ano passado, não vou fazer isso esse ano, nem nunca quando estiver aqui, né? Eu acho que a gente não pode interferir nas nomeações que o prefeito faz, né? É um ato do executivo. Agora o que a gente tem que fazer é sim cobrar de quem está lá para que hajam com transparência, né? Então são muito válidas as palavras que aqui foram colocadas, mas a gente precisa sair um pouquinho da teoria. Eu concordo com o que foi colocado aqui pelos nossos colegas, né? Mas a população pode observar que já existe, nesse final de segundo ano de mandato, um certo abatimento em nós, vereadores. E não é em 1 ou 2, não, né? Nós estamos realmente aqui para poder dar esperança para o povo, mas muitas coisas nos desanimam também, né? Indicações sem respostas, factoides criados, calúnias, ameaças que nós recebemos, mas tudo aquilo a gente já sabia que poderíamos passar. Porém, a gente não esperava passar das pessoas que a gente colocou. O Argel disse aqui, pediu até desculpas por ter pedido voto para o prefeito eleito. Então são coisas que acontecem sem necessidade de acontecerem. Que se houvesse um entrosamento, que se houvesse uma conversa franca, de trabalhar pela população, pela cidade, tudo poderia ser diferente. Então, assim, eu agradeço da população que nos assistiu, ter entendido aquilo que eu trouxe na semana passada. E que da minha parte, vocês podem ficar tranquilos que nós não vamos deixar a peteca cair não. E dos colegas aqui também, né? Nós queremos trabalhar sim pelo município, mas há que se haver também disposição por parte do executivo, né? Nós temos feito a nossa parte naquilo que nos é limitado a fazer.
Então, que a população fique atenta naquilo que o vereador está propondo e naquilo que ele está atendendo. Eu disse aqui, né, que nem a esposa colocou, gostaria de elogiar, de parabenizar, eu também gostaria. Mas, infelizmente, para a população já tenho que dizer, olha, eu vou pedir, mas o prefeito não tem atendido a gente lá. Né? Então, infelizmente é isso. Falta recurso, a gente sabe, ou que não falta, a gente não sabe. Não se tem uma transparência, um relacionamento com a gente, nesse sentido. Eu acho que tudo que está sendo colocado, foi falado aqui do vice-prefeito Paulo Guerra, do contrato que ele mantinha com a prefeitura. Eu acho que antes de falar, de tornar público como foi tornado, precisa apurar completamente. Né? Não só basear em documentos, com todo o respeito que eu tenho à classe dos advogados de nossa cidade, mas o tanto de advogado que nós temos na prefeitura, faz um documento lá, já acha que é prova e já evidencia para todo mundo da forma como eles entendem. Eles têm meios de comunicação para isso, e no último sábado uma carta para a população do Morada do Sol foi distribuída com o claro intuito de denegrir a imagem do médico Paulo Guerra, que se for culpado tem que ser condenado, tem que ser julgado, mas precisava fazer isso dessa maneira? Isso mostra realmente um desgaste, não só entre prefeitura e Câmara, mostra um desgaste dentro da própria prefeitura. O vice-prefeito se comprometeu a trabalhar, e o que foi dado para ele? Não estou aqui com procuração para defender Paulo Guerra, não. É só uma análise que eu gostaria que as pessoas fizessem junto comigo. Havia necessidade de uma carta com o teor que foi divulgado? Eu li a carta. A população do Morada do Sol me procurou para saber. É desnecessário. E como o pastor muito bem colocou, fica uma guerra de um lado com o outro e a população no meio sofrendo. A gente sofre junto, querendo colocar isso para as pessoas. Esse abatimento que toma conta de nós, porque não precisava disso. Chega de fazer as coisas, de passar a perna. Chega de falcatrua. Chega de tentar denegrir a imagem do outro. Nós estamos colhendo isso desde 2012. A gente viu o que foi feito na eleição de 2012. A forma como o Dr. Pannoni ficou após, que eu não vou colocar aqui porque é uma questão pessoal. Tenho certeza que o Pannoni perderia com honra se tudo tivesse conduzido de uma maneira mais clara e mais limpa. Não com armação. Não da forma como foi feito. As pessoas se esquecem que por trás dos políticos tem família, tem sentimentos e uma pura vontade de trabalhar em prol do povo. Porém, quando a gente parece que é uma ameaça política para eles, acaba acontecendo as coisas da maneira como acontece. Isso é lamentável. Isso é lamentável e eu venho desabafando aqui nas últimas semanas para que as pessoas possam entender como é estar do lado de cá. Como é estar do lado de cá. É difícil. Tá? É difícil e a gente tem procurado trabalhar, mesmo em meio às adversidades. Então eu acho que antes, é papel nosso investigar sim, o jornal pode colocar o que ele quiser lá, aquele jornal. Porque a gente sabe que nós temos pessoas na imprensa com muita vontade de fazer justiça e de mostrar as coisas dos dois lados. Né? Mas pode colocar. Eu não me nego a investigar. Agora, o tempo que o secretário perde mandando para nós pedido de CPI, ele podia estar empenhado em resolver as coisas das pastas dele, digo no plural. Das pastas que ele é responsável. Pela Associação da Santa Casa. Quem assinou essa carta? Quem é o responsável pela Associação da Santa Casa? Embaixo está assinado, Associação da Irmandade da Santa Casa Escalvado. Então a gente tem que pensar da forma como as coisas estão sendo conduzidas, para que a gente possa falar claramente para a população. Porque está difícil. Você não tem resposta, você não é atendido, e você fica, consequentemente, sem resposta para a população. E a população, com razão, vai perguntar: o que o vereador está fazendo lá? Com toda razão, tem que perguntar mesmo. Aliás, amanhã nós temos 2 audiências públicas aqui nesse plenário, que vai tratar das finanças e da saúde. É hora da população estar aqui. É hora de vir aqui cobrar e perguntar: cadê o dinheiro? Cadê a dívida? Cadê os remédios? Cadê os resultados da intervenção? Porque o papel aceita tudo. Mas vamos apurar as coisas. Vamos fazer as coisas acontecer. Já são 10 meses de governo. Não se tem serviços gerais para atender a área da saúde. Não se tem copos descartáveis nos postos. Gente, precisa de gestão. Precisa trabalhar. Então vamos fazer a política limpa, a política motivadora, a política gostosa, como o seu Zé Dias colocou aqui, de respeito um com o outro, mas principalmente de respeito com o povo. Porque acho que já deu as guerras. Acho que já deu.
E uma nação que vive em guerra, a gente já sabe como que é, né, pastor? Não prospera. E a cidade de Escalvado precisa prosperar. Nós temos analisado uma quantidade enorme de projetos. O vereador Vic, como presidente da Comissão de Redação, se desdobra para poder avaliar. A gente espera respostas para poder ajudar. E muitas coisas querem nos ser enfiadas goela abaixo. E nós não vamos permitir. Porque o nosso trabalho de vereador nós vamos fazer. Tá? Então, é apenas mais um desabafo para vocês. Eu convido novamente para que vocês estejam aqui amanhã na audiência pública. E que, se o prefeito puder também, que libere os funcionários que têm interesse em vir participar. Porque eles têm muito a saber e muito a cobrar. Visto que até agora a primeira parcela do 13º não foi dada a eles. Mas não só por conta disso, viu, funcionários? Para que vocês entendam como está a máquina. Porque o próprio vereador Edevaldo falou, se um vereador vai lá e inventa uma mentira, ou o outro vai lá e inventa outra coisa, vamos ver aqui qual que é a real. Venham participar, peçam para os superiores e que o superior possa liberá-los para estar aqui para acompanhar. Para a gente ver o que está acontecendo. Não muda o horário, para que as pessoas possam participar das audiências, tá? Eu quero falar rapidinho, meu tempo está se esgotando em relação às minhas proposituras. Antes, só fazer um gancho na propositura do Vic em relação aos canteiros e praças. Eu havia pedido, Vic, um requerimento para que eles me informassem quais eram, que já tinham a parceria, para que a gente pudesse identificar as que ainda precisam. Muito válida a sua indicação e eu espero que você seja atendido, até porque nós temos novas praças para serem construídas. São projetos de áreas verdes em determinados lotes, que não saem do papel, por conta de faltar realmente o recurso. Então, talvez uma parceria um pouco maior com a iniciativa privada, para que um terreno lá no Milênio, na divisa com o Parque Vitória, possa ter ali a sua praça que foi prometida para a população. Lá na Rua das Glicídias, no Morada do Sol, também que estão esperando há anos, possa ter ali um calçamento, uma praça bonita para a população. Então, vamos fazer a parceria, vamos ajudar. Mas a resposta para mim não veio. Espero que venha para o senhor e que o senhor seja atendido nesse sentido. Eu estou pedindo aqui ao meu amigo Tucão e o pessoal do museu que faça contato com a família do seu Pedro Gaspar, que foi o pioneiro, né, Rice, no serviço de alto-falante de nossa cidade, também proprietário da Rádio 8 de Setembro, para que o material que o seu Pedro deixou possa ser guardado para as futuras gerações, né? Em Ribeirão Preto está tendo a exposição de 90 anos do rádio, dia 25 de setembro foi dia do rádio, e a gente não pode deixar apagar a memória do seu Pedro Gaspar e de tantas pessoas que trabalharam com ele na Rádio 8 de Setembro. Então a gente pede que o que houver da família Gaspar, que possa ser de alguma maneira destinado ao Museu Público Municipal. Eu tenho certeza que o Tucão vai se empenhar em fazer uma bela exposição para que a gente possa estar prestigiando esse que foi o pioneiro no serviço de falantes em nossa cidade. Eu também trouxe aqui, acho que vai dar tempo de falar, algumas semanas atrás, um requerimento solicitando informações da varredora automática da Prefeitura, adquirida na gestão de 2012, de 2009 a 2012, que facilitava o trabalho da varreção, não resolvia. Mas são tantas as reclamações que nós não temos varredores, e é como eu falei, a gente entende o limite prudencial, porque os varredores se desdobram para cobrir o seu setor, e ainda setores que estão vagos. A gente tem que ter esse olhar também para os funcionários, que não é que o varredor não quer passar na sua casa, é porque às vezes ele foi deslocado dali para estar numa outra localidade para poder cumprir o seu trabalho. E a varredora, quando foi adquirida, foi nesse sentido. A resposta que eu tive da Prefeitura é que ela não iria mexer em nada, porque ficava em mais de 30 mil o conserto dessa máquina. Então, por isso vai ficar encostado? Então, agora eu quero saber, minuciosamente, nota fiscal da máquina, termo de garantia, e eu quero saber o preço de cada um dos itens a serem trocados. Porque uma máquina nova dessa, quase sem uso, eu entendo que não fica 30 mil. E se ficar, a gente vai ter que ver uma providência. E se não tomar providência, como foi colocado aqui, é o caso de levar para o Ministério Público. Eu tinha outras coisas para falar, mas o meu tempo não permite. Uma boa noite a todos e a semana que vem a gente aborda outros assuntos. Obrigado. Próxima vereadora, Ana Paula Periparto. Até esperar. Boa noite, presidente. Boa noite, secretários, nobres colegas, público presente e internauta. Primeiramente, eu quero falar aqui sobre a colocação do presidente Esposito e dos demais colegas, Dr. Rubens, Zé Dias, Adilson e Guto. Realmente, eu acho que nós temos que dar um basta nessa situação que a gente está vivendo. As eleições aconteceram fora de um período normal, que foi em dezembro do ano passado,
e eu acho que a gente tem mesmo que se juntar ao Executivo e até mesmo ao Judiciário, se preciso for. O nosso município tem que ter as três forças, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, diante do manifesto de todos os colegas, eu estou pedindo ao presidente da Casa que faça um ofício ao senhor Henrique, que marque uma reunião com a presença de todos do Legislativo e o Executivo, para que a gente possa trabalhar de uma forma comum para a população, porque quem sofre lá na ponta é a população. E nós fomos eleitos como representantes da população. Picuinhas pessoais, ao meu ponto de vista, têm que ser deixadas de lado. Estamos aqui para representar a sociedade como um todo. E como o Guto já disse, outros vereadores já disseram, amanhã nós teremos duas importantes audiências públicas aqui nesta Câmara. Às 13 horas, a audiência pública da Secretaria Municipal da Saúde. E às 15 horas, a audiência pública da Secretaria Municipal de Finanças. E eu peço à população, à sociedade civil organizada e aos nobres colegas vereadores que realmente estejam presentes nessa audiência pública para tomarmos conhecimento da real situação do município. Ela envolve a todos os munícipes, a todos nós de Descalvado. Então é importante que todos venham participar. Senhora, o seu pedido está deferido, tá? Obrigada, presidente. Eu estive aqui na sexta-feira, o Dr. Paulo Guerra esteve nessa casa, e ele me justificou, a imprensa até já publicou, por que a saída dele do serviço de saúde do município. O contrato dele venceu, a empresa dele é terceirizada, e a prefeitura não renovou o contrato em tempo. Eu espero que o Executivo pense e analise a real necessidade dos serviços prestados do Dr. Paulo Guerra. E que realmente tenha também, dê a ele valor, tanto profissional e ao cargo que ele exerce no município como vice-prefeito, eleito pelo voto popular o ano passado. Quer queira, quer não, ele é o vice-prefeito eleito do município. E nessa ocasião ele pôde me entregar um trabalho muito bem feito, muito elaborado, que foi o Manual da Segurança Alimentar e também o Manual da Saúde Municipal. Feito por ele, elaborado por ele, sem despesa nenhuma para a Prefeitura, e que eu agradeço ao Dr. Paulo por ter me entregue esses importantes documentos. Quero parabenizar o VIC e agradecer a presença dos despachantes, dos responsáveis pelo DETRAN, pela reunião que aconteceu hoje. Eu acho que foram esclarecidos os problemas que o município enfrenta, mas também quero pedir, e já falei para o VIC, que a gente faça um documento comum, assinado por todos os vereadores, que o governo do Estado não repasse apenas 50% do IPVA para o município, que ele possa repassar para o nosso município pelo menos 60% da arrecadação de IPVA, para que o município possa cumprir com todas aquelas obrigações de aluguel do espaço físico, de funcionários. Então, Vicky, eu gostaria que você e os colegas, se pudessem, que a gente fizesse esse documento. Quero falar das minhas duas únicas indicações que eu fiz, tanto para o Executivo como para o Legislativo. E espero que o Legislativo me atenda. E o Executivo também. O RIC apresentou aqui nesta casa com relação ao 13º para pagamento até agosto. E conversando com alguns funcionários já há muito tempo, bem antes dessa indicação do vereador, eles me sugeriram que a primeira parcela do 13º fosse pago para eles junto com o 14º, né, que é salário aniversário.
Na minha opinião, olhando a situação financeira do município, eu acredito que se fizer esse fracionamento do 13º, para a prefeitura ficará melhor e para o funcionário também, que vai ter esse dinheiro já no 14º e poder usar para guardar em poupança ou usar por algum outro compromisso assumido. E quero aqui dizer que a semana passada, mais precisamente na sexta-feira, eu tive a visita do meu companheiro deputado federal, Devanir Ribeiro, que sempre visita a nossa cidade, não é este ano, mas todo ano ele passa 2, 3 vezes pelo município, e eu entreguei pessoalmente a ele um ofício solicitando para que ele libere, junto ao governo federal, a proposta de número 47.132 do Siconv, no valor de R$ 933 mil. O objeto é a aquisição de veículos, máquinas e equipamentos para a patrulha agrícola municipal, que irá atender todos os produtores rurais do nosso município. Semana passada eu fiz um ofício pedindo equipamento para obras, e essa semana eu fiz pedindo para a Secretaria da Agricultura. Então, espero que, se não formos atendidos na totalidade, pelo menos parte do projeto. E com relação à fala do nobre colega Edivaldo, eu não quero acreditar no que eu vi nesse plenário, que está havendo negociação de votos da presidência da Câmara com relação à CPI. Isso me chateia muito, porque eu acredito aqui na integridade de todos os colegas e eu não quero acreditar que isso esteja acontecendo. Afinal, nós fomos eleitos para trabalharmos a política do município e não uma politicagem, né? Isso para mim é uma politicagem que não leva a nada. Eu acredito em todos que nós estamos aqui para uma política séria, uma política de compromisso com a nossa população, e não com uma politicagem. Eram essas minhas palavras, e conto com todos amanhã nas audiências públicas. Boa noite e boa semana. Excelentíssimo presidente, não há mais vereador inscrito no grande expediente. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras em votação. Senhor presidente, até o fechamento da pauta, também não temos matérias a ser deliberadas na sessão de hoje. Senhores vereadores, não há mais proposição a ser deliberada na ordem do dia, assim declaro encerrada a 35ª sessão ordinária de 2014. Comunico a todos que a 36ª ordinária será realizada na próxima segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014, com início às 20 horas. Obrigado a todos e uma excelente noite.